Louvado seja o Senhor. Começamos essa semana. Eu sei que grandes coisas o Senhor fará por nós. Amém? Você pode se sentar, por favor. Hoje eu não quero ser demorado. Vocês estão cansados de me ouvir já? Deixar para que os outros pastores tenham mais tempo. Mas eu quero ser breve hoje. No mínimo, ou no máximo aí, meia-noite a gente vai embora. Não vamos demorar muito. Abra sua Bíblia aí, com essa agilidade toda que é sua, em Deuteronômio no capítulo 34. E nós vamos ler o versículo 12. 34, 12. Deus tem promessas para a sua vida, amém? E ninguém, nada, nem ninguém vai roubar essas promessas. Nada, nem ninguém vai impedir que você receba aquilo que Deus tem te prometido. 34, Deuteronômio 34, versículo 12. Já está ali no telão. Na versão atualizada diz assim: e em tudo que Moisés operou com mão forte e com grande espanto aos olhos de todo Israel. Pois ninguém, a minha tradução aqui é a Nova Versão Internacional, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Esse aqui é o último versículo de Deuteronômio. Esses livros narraram a história, a jornada do povo de Israel em busca da terra prometida, o povo hebreu em busca da terra prometida, cuja liderança era de Moisés. Mas Moisés morreu. E então o texto aqui final fala dá a última palavra, faz a última menção acerca do que Moisés representou para aquele povo. E o texto fala, eu quero repetir de novo, nessa linguagem aqui da Nova Versão Internacional: pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. E agora eu quero ler um outro texto com você, nessa página mesmo, possivelmente, no versículo 8. Você vai voltar alguns versículos. No versículo 8, o texto fala assim: os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe, durante 30 dias, até passar o período de pranto e de luto. 30 dias, por 30 dias, os israelitas choraram o luto pela morte desse grande líder chamado Moisés. Por 30 dias, Moisés, que no versículo 12, a narrativa diz que ele foi alguém que demonstrou tanto poder como jamais havia sido demonstrado. Executou feitos tão grandes como ninguém havia os realizados. E então, esse Moisés chega ao fim de sua vida, chega ao fim de sua jornada, chega ao fim de sua carreira. Mas a grande conquista anunciada por Deus para Moisés, para que ele conduzisse o povo, essa conquista não aconteceu. Eles estavam à margem já da conquista, mas ainda não haviam conquistado a terra. Eles haviam conseguido o grande feito de sair do Egito, de deixar a escravidão de Faraó. Eles conseguiram um grande feito de cruzar o Mar Vermelho. Eles conseguiram um grande feito de cruzar por todo o deserto, uma jornada de 40 anos. Mas quando nós lemos o último versículo de Deuteronômio, que narra essa história, o texto diz que Moisés fez grandes feitos, mas ele não conseguiu finalizar a sua obra, porque a promessa era que ele iria conduzir o povo à terra prometida. O grande desafio era esse. E a conquista que o povo esperava era a conquista da terra da promessa. E a promessa de Deus era: vocês conquistarão uma terra que mana leite e mel.
era o sonho de todo israelita, poder viver nessa terra que Deus havia prometido. Mas agora, como seria isso possível? Se o grande líder, se o maior líder que já existiu, se o líder que fez realizações que nenhum outro fez, como isso aconteceria se esse líder estava morto? Como iria conquistar aquele povo, uma promessa que Deus lhes havia feito, se o grande líder estava morto? Então o povo chorou amargamente, um luto de 30 dias, um choro incessante por 30 dias, por Moisés, mas também, possivelmente, pela tristeza de pensar que tudo aquilo que eles haviam feito havia sido em vão. Então, o Senhor precisa tratar com aquele povo, e a gente vira as páginas da Bíblia, a gente entra em um outro livro, o livro chamado Josué. E aí, quando a gente começa o primeiro capítulo de Josué, a gente começa com o Senhor fazendo menção, o próprio Deus, a Moisés. Capítulo 1 de Josué, Deus diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Versículo 2: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. A ministração de hoje traz como tema: prepara-te para a conquista, porque Deus tem conquistas grandiosas para a sua vida. Se você recebe, se alegra e toma posse em nome de Jesus. Prepara-te para a conquista. Se prepara para conquistar. Agora, olha só a peculiaridade dessa história, o contexto desse momento. Deus aparece a Josué. Josué, que era um auxiliar de Moisés, mas não era Moisés, era um auxiliar. E Deus vem e fala com ele: olha, Moisés está morto. Josué sabia, havia chorado o luto, havia chorado por 30 dias. E o Senhor vem e lhe diz: olha, Moisés está morto, mas o sonho não morreu, a promessa não morreu, a conquista não morreu. Vocês choraram, agora é a hora de vocês virarem essa página, porque o que eu prometi, eu vou lhes entregar. Agora em julho, segundo semestre começando, talvez você tenha tido de janeiro a junho, ou de janeiro a julho agora, você tenha tido motivos para chorar, e quem sabe você chorou. Quem sabe você se entristeceu, quem sabe você viveu luto, quem sabe você pranteou, quem sabe você se feriu, e aí talvez você pensou, está tudo acabado, e hoje o Senhor me envia aqui, e essa semana da conquista começa com essa palavra: não está acabado, o sonho não acabou, porque Ele tem uma palavra para a sua vida, e Ele está te dizendo nessa noite: prepara-te para conquistar, porque a conquista vem de Deus, a promessa é dEle, e Ele entregou em sua mão, e não é hora de desistir, é hora de se levantar, e vamos para frente, vamos firmes, porque o Senhor vai nos conceder essa vitória. Se você crê, se alegra e toma posse em nome de Jesus. Eles choraram a morte de Moisés, o grande líder, feitos que ninguém havia realizado ainda, poder, autoridade, um homem que viu a Deus, que conversou com Deus, um homem que recebeu de Deus os mandamentos, era um homem diferenciado. Mas o propósito de Deus para aquele povo continuava, mesmo sem a presença de Moisés. Eu não sei o que fugiu do seu plano, ou o que aconteceu nos últimos meses, que estava fora do seu projeto, que não era o que você queria que acontecesse, porque ninguém queria que Moisés morresse. Moisés, nesses 40 anos, já havia aprendido a administrar com o povo, já havia aprendido a liderar aquele povo. Moisés, nesses 30 anos, já tinha tudo que era necessário para conduzir o povo para entrar naquela terra. Mas não aconteceu, ele morre antes, um pouco antes. E agora falta esse povo simplesmente cruzar o Jordão e já colocar os pés na terra da promessa. E depois vencer os intrusos que ali estavam, guerreando contra eles.
tirando eles daquele território, porque aquela terra era deles. Ou seja, além de cruzar o Jordão, que era um obstáculo natural, havia outros obstáculos a serem, a necessitar de uma luta, outros obstáculos que precisavam ser derribados. E Deus precisava usar alguém, mas não mais Moisés. Quando a gente olha para esse ponto, a gente pensa, a esperança acabou. Quem é que vai conseguir liderar um povo como esse? Moisés lutou por 40 anos com esse povo, e não foi fácil, não foi mole. Agora, quem é que vai poder assumir essa responsabilidade? Quando o Senhor aparece a Josué, o Senhor fala, vocês precisam se preparar, preparem-se para atravessar o Jordão, preparem-se para entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Agora, o choro já havia passado, e assim que funciona, mas não era para o povo ficar abatido, não era para o povo ficar frustrado, não era para o povo ficar angustiado, porque Deus iria levar em frente o seu plano e o seu projeto. Deus iria cumprir a promessa. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, mesmo que alguma coisa não tenha saído como você esperava. Ele vai cumprir. Eu quero continuar lendo aqui no versículo 3. Nós estamos em Josué capítulo 1, versículo 3. Como prometia a Moisés, Deus havia feito promessa. Deus prometeu a Moisés, e mesmo Moisés não estando presente, a promessa ainda estava viva. Deus promete a Moisés, o homem Moisés morre, mas a promessa de Deus não. Quantos estão entendendo? De repente aquilo que você confiou, você já não tem mais. De repente aquilo que você pensou que era o caminho, já não é mais. De repente aquilo que você pensou que seria o instrumento, já não é mais. Mas o Senhor está falando, independente se Moisés morreu, você continua com a promessa, porque a promessa Ele fez, e Ele vai cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, se alegra e se expressa. Como prometi a Moisés, e o Senhor continua, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Versículo 4, seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essas promessas são para a sua vida, essas promessas são para a minha vida. Da mesma forma que o Senhor falou com Josué, Ele fala comigo e fala com você nessa noite. Moisés morreu, você chorou as lágrimas que tinha que chorar, mas agora chegou a hora de se preparar, porque a conquista, ela ainda faz parte do plano de Deus para a sua vida. Chegamos em julho, talvez você chorou, mas não pense que Deus se esqueceu daquilo que Ele prometeu. Então se prepare para receber e para viver a promessa do Senhor. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. O Senhor diz, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Só quem é crente recebe essa palavra, toma posse e se expressa, em nome de Jesus. Josué não era Moisés. A promessa havia sido feita a Moisés, mas a promessa não era para Moisés apenas, a promessa é para o povo. E se Moisés não pôde entrar na terra da promessa, eu não vou entrar no mérito porque ele não entrou, mas se ele não pôde entrar na terra da promessa, a promessa não havia deixado de existir, ela continuava a existir, porque o comprometimento de Deus não era só com Moisés, o comprometimento de Deus também era com o povo. Deus tem um compromisso com você, meu irmão, e Ele não se esquece disso. Enquanto o povo chorava, Deus deixou e permitiu que ele chorasse. Mas quando terminou o pranto, quando terminou o luto, o Senhor chama Josué, disse, Josué,
vocês não podem ficar como estão, vocês não podem ficar desiludidos, vocês não podem ficar temerosos, vocês não podem se acovardar nessa hora. Moisés não está aqui, mas eu, o seu Deus, eu estou. Se aquilo que você botou confiança, você já não pode confiar mais. Se aquilo que você contou, você já não pode contar mais. Se você chorou porque se foi, porque perdeu, porque não existe mais, o Senhor está dizendo, essa situação se foi, aquilo que você confiou se foi, mas Deus está aqui para garantir que a sua vida seja uma vida de conquista sobre a terra. Se você se alegra, toma posse e se expressa em nome de Jesus. E aí no versículo 6, o Senhor agora passa algumas características que esse conquistador precisa ter. Prepara-te para conquistar. Como você se prepara? Adquirindo essas características para a sua vida, sendo forjado nessas características. No versículo 6 ele fala assim, primeiro, seja forte. Seja forte. A tradução atualizada fala, esforça-te, seja forte. É a primeira característica de quem vai conquistar. A segunda, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. Unindo força e coragem, seja um guerreiro. A característica de quem conquista é característica de guerreiro. Se você pegar a Bíblia do início ao fim, destacar os heróis da fé, os homens que venceram, os homens que fizeram diferença, você vai ver que tinha uma coisa em comum em todos eles. Primeira, mais que uma, duas pelo menos. Primeira, fé. Todos eles eram homens de fé. Mas todos eles também foram guerreiros, que não se deixaram abalar, que não se deixaram acovardar, que não se desanimaram. Esforça-te, seja forte, seja corajoso. Nessa versão aqui, que está na tela, diz assim, seja forte, tenha bom ânimo, não desanime. Essa é característica daquele que vive promessa de Deus, daquele que conquista. Quem conquista não pode ser covarde, quem conquista não pode ser desanimado, e quem é assim, nunca vai ter a conquista, e nunca vai ter a promessa que Deus tem para a sua vida. Meu irmão, se você quer viver o melhor de Deus, você precisa ser forjado, e característica de guerreiro precisa haver na sua vida. Quem é o guerreiro que não tem medo? Quem é o guerreiro? O que não tem desânimo. Quem é o guerreiro? Aquele que vai para a luta, porque sabe que o seu general é Cristo. Ele é o Senhor forte e poderoso na batalha, o grande El Shaddai, o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor forte e poderoso na batalha. Ele é o nosso general. Por isso nós somos fortes e corajosos e não fugimos à guerra que nos fora proposta. Se você é essa pessoa, então em nome de Jesus se expresse da melhor maneira. Nós não desanimamos. Moisés morreu, é o percalço. Moisés morreu, é o que não queríamos. Moisés morreu, era o que ninguém esperava. Mas aí o Senhor vem e diz, eu estarei com você por onde quer que você andar, onde você pisar a planta dos pés, eu estarei contigo. Deus estava se comprometendo com Josué, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Mas você não pode ser qualquer um, você precisa ser guerreiro, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Josué, prepara-te para conquistar, mas a conquista que eu tenho, essa conquista não vem de graça, essa conquista não é dada aos fracos, essa conquista não é dada aos covardes, essa conquista não é dada aos desanimados, essa conquista é dada àquele que no Senhor se fortalece. Seja forte. De onde vem a nossa força? A nossa força vem de Deus. Seja forte, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Seja forte. Não é hora de desanimar. Não é hora, você chegou até aqui, se passaram 6 meses, estamos no 7º, não é hora de desanimar. Se passaram quantos anos da sua vida, você chegou até aqui, não é hora de desanimar. Quanta coisa você já viveu e quantas vitórias você já venceu, não é hora de desanimar, é hora de conquistar. Prepara-te para a conquista, é a palavra do Senhor para a sua vida. Receba no seu espírito, em nome de Jesus. Prepara-te para conquistar.
seja forte, seja corajoso, seja guerreiro. E o texto continua no versículo 6. Por que o Senhor esperava e pedia que Josué se apresentasse como um guerreiro? O Senhor diz: porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. A promessa não era só a Moisés, mas era anterior a Moisés. Versículo 7, mais uma vez ele reafirma: seja forte, reafirma a necessidade de que Josué adquirisse essas características. Seja forte, muito corajoso. Seja forte, muito corajoso. O Senhor vai falando com Josué, e o Senhor vai insistindo nessa característica. Josué, eu te entrego a terra. Josué, eu não te abandonarei. Josué, eu não te deixarei. Josué, onde você pisar a planta dos pés. No mesmo instante que o Senhor animava Josué, dizendo que a promessa de Deus era possível, que o Senhor estava com ele, que o Senhor havia prometido a Moisés, havia prometido aos antepassados, da mesma forma que o Senhor lhe dizia que era possível e que o Senhor o ajudaria nesse processo, o Senhor exigia dele: seja forte, seja corajoso. Nós precisamos de uma igreja que seja uma igreja de guerreiros e de guerreiras. Meu irmão, porque nós não vamos prevalecer nessa terra se nós formos fracos. Eu tenho falado muito aqui, pastores, de que a gente tem uma geração que é uma geração muito fraca. Não sei se é porque a maioria dessa geração foi alimentada com miojo. Você já viu alguém comer miojo e ser forte? Não é essa geração que é alimentada com miojo. Não é a geração do caldo de mocotó, da buchada de bode, do sarapatel. Não, essa geração que se alimenta com leite ninho. Não é leite de cabra, é leite ninho. Essa é uma geração fraca. E a geração fraca, quando qualquer aperto há, ela esmurece. Quando há qualquer aperto, ela desanima. Estou tão desanimado. Toda hora. Eu concordo que existem momentos na vida da gente que vem uma opressão e um certo desânimo. Mas tem gente que está desanimado dia sim e outro também. Ele vem para o culto: agora eu vou, corajoso, ser forte. Ele sai do culto assim. Quando chega ali na esquina, ele tropeça. Dói o pé. Uma geração que não se permite ser corrigida. A gente precisa mudar essa história, porque eu não penso que Jesus vem buscar essa igreja, a igreja alimentada por miojo. Aqui na igreja o povo fala geração Nutella. O Senhor não vem buscar essa geração. O Senhor vem buscar guerreiros, homens e mulheres que prevaleceram quando tudo dizia não. Essa geração disse sim, é possível, nós vamos conquistar, nós vamos vencer, essa terra já é nossa. É essa geração que Ele vem buscar. Essa geração. Nos fortaleçamos no Senhor. Vamos nos fortalecer em Deus. A gente se fortalece na presença dEle, buscando a presença dEle, se enchendo dEle. A gente se fortalece comendo um alimento mais sólido, mais forte. Porque quando a gente cresce, a gente quer algo mais forte. Existe alimentação que é própria para o bebê, mas a gente precisa crescer, e a gente precisa de mais. A gente não pode estar aqui fraco como sempre, doente como sempre. A gente não pode estar aqui baixando a guarda sempre. A gente precisa estar disposto a entrar nessa guerra, porque só quem entra nessa guerra é que consegue viver as vitórias de Deus, porque não existe vitória de Deus para quem não entra na guerra. O Senhor tinha uma terra prometida, não era só para Josué, não era só para Moisés. Essa promessa vinha de longa data, mas em Josué havia a possibilidade de Deus manifestar a sua vontade plena e perfeita. A sua promessa ia tocar a vida de Josué. Quantas pessoas já passaram por aqui, e quantas pessoas passam por igrejas cheias de promessa,
mas não aguenta o primeiro desafio, não aguenta o primeiro choro, a primeira lágrima, já é o suficiente para desistir. O primeiro tropeço, o primeiro fracasso já é suficiente para desanimar. E por isso que o Senhor não fala só uma vez com Josué: seja forte e corajoso. Porque Deus queria que ele entendesse que essa era a característica que deveria ser marcante em Josué. Se você quiser conduzir o povo, se você quiser ser o instrumento pelo qual a promessa vai se cumprir na vida desse povo, você não pode ser fraco, você não pode ser medroso. Depois ele fala: não te desanimes, não temas, porque o que o Senhor exigia daquele homem era que ele se tornasse, que ele fosse, se apresentasse como verdadeiro guerreiro. Deus tem promessas maravilhosas para a sua vida, meu irmão, minha irmã, mas você precisa se fortalecer no Senhor, e você precisa se apresentar como um guerreiro. O diabo vai se levantar, e vai se levantar para cair outra vez na sua vida. É essa autoridade e coragem que a gente precisa ter. Não é ver o diabo se levantando e se amedrontando e correndo, se acovardando, se assustando com isso. A gente sabe que ele é o nosso adversário. Isso nunca nos foi negado. A gente sempre soube que a partir do momento que a gente vem para o lado do Senhor, a gente tem um adversário terrível que vai querer se levantar contra a nossa vida, mas na autoridade do nome de Jesus, a gente precisa se fortalecer e crer, e declarar, e profetizar, e guerrear. Ele pode se levantar quantas vezes quiser, mas é levantar para ser abatido, e vai ser abatido na minha vida até o dia da volta de Jesus, quando finalmente ele será vencido de uma vez por todas. A gente não pode se amedrontar. Seja forte, seja corajoso. Você vai conduzir o povo para conquistar essa terra. E aí o Senhor fala uma outra característica. No versículo 7, depois que ele fala: seja somente forte e corajoso pela segunda vez, ele continua dizendo assim: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. O Senhor agora fala de obediência. Seja forte, seja corajoso, seja um guerreiro. De alguma maneira, Moisés se tornou um guerreiro. Porque o guerreiro é aquele que é incansável. O guerreiro é aquele que luta e reluta contra as situações, por mais que elas insistam em se repetir. E Moisés viu muitas situações se repetindo. A murmuração daquele povo não aconteceu só uma vez. A murmuração daquele povo acontecia constantemente. Um povo que nunca estava satisfeito. Moisés aprendeu a lidar com essas situações. Moisés aprendeu a lidar com o inesperado. Mas Moisés também aprendeu a lidar com aquilo que se repetia todo o tempo. Ele se tornou um guerreiro. Mas mais do que isso, ele aprendeu a obedecer. E agora era a vontade de Deus que Josué também fosse esse guerreiro, mas que Josué obedecesse ainda em um nível maior do que Moisés, porque se teve algo que impediu Moisés de cruzar o Jordão, foi um momento de deslize e desobediência, um momento em que ele ficou tão frustrado com aquele povo, que ele fez o que não deveria fazer. Mas agora a Josué, o Senhor fala assim: cuide, tenha cuidado de obedecer tudo que Moisés te ensinou. Porque se você obedecer os princípios que Moisés te ensinou, você estará obedecendo ao próprio Deus. Cuide, seja forte, seja corajoso, seja obediente. Meu irmão, se você quer conquistar, e o Senhor te trouxe aqui hoje, vai te trazer todos os dias da semana, e hoje ele já começa te dizendo: prepara-te para a conquista. E a preparação para a conquista passa por esse critério: seja forte, seja corajoso, seja obediente. Força, coragem e obediência é o que Deus espera daquele que vai conquistar as promessas de Deus, daquele que vai conquistar os sonhos de Deus, daquele que vai fazer diferença nessa terra. Força, coragem. Junto à força e coragem, determinação. Força e coragem de um guerreiro, obstinado, determinado, mas também extremamente obediente. Josué, você não pode só ter força e coragem,
Você não pode ter só determinação, você precisa ser obediente. E o texto continua, no versículo 8 fala assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, não deixe de meditar nelas dia e de noite. Comunhão, tenha comunhão com Ele. Outra característica, obedeça e mantenha comunhão com Deus. Medita nessa palavra de dia e de noite, se alimente dessa palavra. Que palavra? Aquela palavra que diz: eu nunca te desampararei, eu nunca te deixarei. Era preciso que ele estivesse revendo essa palavra, porque em alguns momentos ele poderia pensar, ser tentado a pensar: Deus desistiu de nós. Em algum momento ele poderia ser tentado a pensar: não será possível. E quando a gente medita nessa palavra, quando a gente tem comunhão com Deus, todas as mentiras que o inferno nos prega, toda mentira que o inferno nos conta, nós temos uma verdade de Deus para destruir essa mentira do nosso coração. Porque muita gente se abate, porque muita gente se desanima, porque o alimento essencial, chamado palavra de Deus, ele não come, ele não se alimenta dessa palavra. E por isso o diabo aparece e ele não tem como retrucar, ele não tem como se defender. O diabo vem, ele tenta e ele não tem como dizer alguma coisa, porque o seu coração está vazio. Não há presença de Deus, não há palavra de Deus. Guardei essa palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que cai? Porque não tem como refutar a mentira do diabo. O diabo chega perto: você vai perder, isso aí não vai dar certo, você vai dar dízimo, vão cortar sua luz. E aí o diabo começa a contar histórias para você, e você não tem como refutar, porque você está vazio. Medita nessa palavra de dia e de noite, você vai se lembrar. Medita nessa palavra, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos, quando o diabo aparecer e disser para você: olha, essa terra aí que você está, essa terra aí é problema. E você vai dizer assim: não é não, porque onde eu pisar a planta do meu pé, essa terra será bendita, será abençoada. O diabo vai te dizer: você está sozinho. Você vai dizer: ele não está não, porque ele me garantiu que não me deixaria e não me desampararia. A gente precisa meditar nessa palavra. E não pode ser apenas em meia hora, 40 minutos, 1 hora no culto. A gente precisa guardar essa palavra no nosso coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, o salmista diz. Salmo 119, 105. A gente não pode tirar a luz do nosso caminho. Essa palavra precisa estar na nossa vida. Então seja forte, seja corajoso, seja obediente, e guarde essa palavra no seu coração. Porque a gente enfraquece, porque a voz de lá nos assombra, a voz de lá nos convence de que não será possível, não vai dar certo, não vai dar certo, e a gente ouve tanto que não vai dar certo, e a gente acredita que não vai dar certo, e por isso não dá certo. Mas se nós ouvíssemos mais a voz de Deus, dizendo que é conosco, dizendo que não nos deixa, dizendo que não nos desampara, meu irmão, certamente nós seríamos mais seguros na nossa vitória. E o Senhor está dizendo para você mais uma vez: se prepara para conquistar. E essa conquista não vem para qualquer um, mas essa conquista de quem é guerreiro, de quem é guerreira. E se essa pessoa, você se alegra em nome de Jesus. Seja forte e corajoso. Medita nessa palavra de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O Senhor fez promessas logo quando começa o diálogo com Josué. O Senhor vai afirmando e reafirmando, e ao mesmo tempo que vai prometendo, vai dizendo a Josué as características que ele precisava desenvolver. Mas aí chega um ponto aqui, que o Senhor fala assim: depois que você fizer tudo isso, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Versículo 8. Meu irmão,
Deus quer prosperar o seu caminho. Deus quer que você tenha sucesso naquilo que você se propôs a fazer e a realizar. Mas as coisas não são bagunçadas, não é de qualquer jeito. Deus tem conquista para a sua vida. Mas você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, confiar nela, se submeter a ela. Só assim os seus caminhos prosperarão. Só assim as coisas irão bem, você será bem-sucedido. Quando você se sujeita, quando você se submete, quando você guarda a palavra de Deus, anda em obediência, quando você não tem medo nem desânimo, mas pelo contrário você é forte e corajoso, quando você toma essa força que vem de Deus, aí, meu irmão, as coisas começam a acontecer. Só então os seus caminhos prosperarão e você irá bem, e em tudo você será bem-sucedido. E aí, para finalizar, no versículo 9, ele fala assim: não foi eu que te ordenei? Como se o Senhor estivesse lembrando a Josué outra vez. Seja forte, seja corajoso, não te espantes, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Essa palavra é palavra de Deus para a sua vida. Receba no seu coração em nome de Jesus. Como guerreiro, a gente vai se apresentar ao Senhor essa semana. Independente do que acontecer, a gente vai estar aqui todos os dias. Vamos estar sendo fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Vamos meditar nessa palavra de dia e de noite. Vamos andar em obediência. Não vamos temer o inimigo, a sua palavra, as suas ameaças, mas nós vamos confiar em Deus. Somente assim tudo irá bem, seremos bem-sucedidos e só assim prosperaremos. Essa semana de conquista é para nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E nós temos esperança que o Senhor vai cumprir a palavra dele. Nós temos esperança que Deus vai cumprir a promessa dele. Moisés morreu, um percalço no meio do caminho, algo inesperado, algo que ninguém imaginava que pudesse acontecer. Moisés morreu, choro, lágrima, tristeza, mas é preciso que o choro e a lágrima e a tristeza passem. Hoje o Senhor está dizendo para você: deixa passar o que te feriu, deixa para trás o que te ofendeu, deixa para trás o que te magoou, deixa para trás o que te frustrou. Agora é hora de se levantar, de se vestir nessa armadura e ir para a guerra. E tem uma boa notícia: a vitória já é sua, porque o Senhor a deu, o Senhor a prometeu, e Ele vai tornar a realidade. Se você crê, se expressa da melhor forma, da melhor maneira. Essa vitória já é sua. Ela já é sua. Vamos em frente em nome de Jesus. O diabo não vai nos roubar aquilo que o Senhor já nos prometeu. Eu quero que você fique de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Quero declarar a conquista do Senhor sobre a sua vida. Muita gente pensou: Moisés morreu, acabou. Moisés morreu, frustraram-se os planos de Deus. Nada disso. Moisés morreu, mas Deus levanta Josué. E hoje Deus está levantando Josué. Deus está levantando Josué na sua vida hoje. Seja forte, seja corajoso. Nós não seremos a geração miojo, não seremos a geração Nutella. Nós vamos ser a geração Josué. E nós vamos ser revestidos na força do Senhor. Não é na força do nosso braço que vencemos, mas é na força do braço de Deus. E o braço de Deus estão estendidos para nos abençoar. A gente está ministrando para 2017, para que esses últimos meses que nos restam sejam melhores do que foram os primeiros. Mas hoje eu quero declarar que ainda nesse mês de julho haverá liberação de Deus para a sua vida. Onde estão os Josués? Onde estão os Josués desse tempo que creem naquilo que o Senhor disse? Josué, eu não te deixarei, estarei com você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés. Eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Seja forte, seja corajoso, Josué.
meu irmão, nós vamos receber essa vitória que vem dele. O diabo não vai nos roubar. Não vai em nome de Jesus. Não vai. Eu quero que você comece essa semana apresentando, essa segunda-feira, apresente aí o sonho que o diabo te fez pensar que, por causa de um acontecimento, seria impossível. Apresente ao Senhor um sonho que o diabo te fez pensar que, por causa de um percalço no caminho, a promessa já não era mais válida. Porque nessa noite o Senhor quer restaurar o seu sonho. Porque Ele está dizendo para você: é possível sim. Não é o que o inimigo está dizendo, mas é o que Deus está dizendo, é possível sim. Então quero que a gente agora nessa oração, eu quero que você apresente ao Senhor. Tem uma situação na sua vida que você chegou a pensar: isso não é para mim, isso não vai dar certo, isso nunca vai acontecer. O Senhor está dizendo: seja Josué, seja forte, seja corajoso. E Ele vai ser Deus com você, como foi com Josué. Estará com você, onde você pisar a planta dos seus pés. Ele vai ser Deus com você. Feche os seus olhos e comece a orar. Senhor, traz à memória aquilo que nos dá esperança. Prepara-te para conquistar. Prepara-te para a conquista. Prepara-te, meu irmão. Prepara-te para conquistar. Prepara-te para a conquista. Essa semana só está começando. Espírito Santo, traz à memória as palavras contrárias, as palavras malditas que anunciavam que era impossível, as palavras que diziam: não vai dar certo, as palavras que disseram: você não vai conseguir, as palavras que disseram: agora você só pode chorar. Ah, meu irmão, o tempo do choro acabou e nós vamos viver a promessa do eterno. Assim como ele foi com Moisés, assim será com você, Josué. Assim como foi, será com você. Feche os seus olhos e comece a orar. Comece a buscar a presença de Deus. Seja forte, seja corajoso, seja obediente. Medite nessa palavra, tenha comunhão com Ele. Ah, Ele está restaurando os seus sonhos. O que te afastou, o que te desanimou, o que te enfraqueceu, hoje é dia de dar um basta nessa fraqueza. É a hora de dar um basta nesse desânimo. Nós cremos, o nosso Redentor, Ele vive. Comece a orar, comece a buscar a face de Deus. Pai, vem com poder e autoridade sobre a vida da igreja. Vem, Espírito Santo, sobre a vida do seu povo. Vem liberar